Luiz Eduardo, engenheiro agrônomo, especialista em manejo de pragas em culturas agrícolas, e hoje vim apresentar para vocês um pouco sobre o dinamismo dos principais insetos pragas das grandes culturas agrícolas do Mato Piba. Bom, primeiramente gostaria de agradecer pela oportunidade de mais uma vez estar contribuindo um pouco com esse evento especial que é o Congresso Nacional de Entomologia Online. Espero que todos aproveitem bastante todos os eventos e toda a programação desse congresso. Bom, para iniciar, trouxe um pouco aqui a representação no mapa do que é a nossa região do Mato Piba, né, os estados que a compõem: Maranhão, Piauí, Bahia e Tocantins, que representam aí a principal fronteira agrícola do nosso país, uma das que mais crescem nos tempos atuais, que são responsáveis por um grande avanço na economia, na exportação de commodities e no desenvolvimento agrícola de um modo geral. Segundo a Conab, o Mato Piba representa uma parcela significativa da produção nacional agrícola, tanto de grãos quanto de fibras, falando aí principalmente do algodão, que é uma cultura que vem se desenvolvendo e vem se expandindo na região do Mato Piba, especialmente Bahia, Piauí e também em algumas áreas do sul do Maranhão. Bom, associado a esse crescimento e essa expansão do setor agrícola, da produção agrícola na região do Mato Piba, também vem algumas questões que precisam ser repensadas, precisam ser planejadas e precisam ser discutidas, como por exemplo a diminuição da biodiversidade natural, que vem dentro desse pacote de transformações e de crescimento do setor agrícola, da produção agrícola de uma forma geral, porque como consequência a gente tem aí uma associada a esse processo a perda do que a gente chama de biodiversidade natural, tanto da fauna quanto da flora dos nossos biomas, principalmente o bioma cerrado, que é o Cerrado e Caatinga, que são os principais dessa região do Mato Piba. Dessa forma, a gente sabe que a ecologia da paisagem ela demonstra, de certa forma, que a distribuição espacial das culturas ela interfere de uma forma direta na sobrevivência, na dispersão e na reprodução dos insetos que estão presentes ali. E na nossa região do Mato Piba estão presentes principalmente grandes áreas contínuas que são cultivadas com poucas espécies vegetais, ou seja, grandes monocultivos que formam paisagens homogêneas. E isso traz esse desequilíbrio aí ecológico, digamos assim, essa perda dessa biodiversidade natural. Assim, a gente observa aqui nessa imagem que eu trouxe, representativa das perdas da biodiversidade, a gente tem um ambiente enorme com uma única cultura. Logicamente, atrelada a isso, você vai ter uma menor biodiversidade aí, falando de não apenas de flora, mas também de fauna, o que vai afetar o ambiente natural dos animais de uma forma geral, não só insetos. Quando você tem um ambiente com diversidade vegetal maior, você vai ter, logicamente e consequentemente, uma maior biodiversidade aí, tanto logicamente florística como faunística também. Claro que a gente entende que há sim essa preocupação de muitos produtores, na verdade, de muitos agricultores, em trabalhar de uma forma mais sustentável, procurando manter essa biodiversidade. Então,
reconhece-se que há essa vontade, que há esse esforço de uma grande quantidade de produtores para buscar essa manutenção dessa biodiversidade, mas pensando em um curto período de tempo, nos dias atuais, esse problema ainda afeta de uma forma muito ampla o desenvolvimento e até mesmo a manutenção de determinadas espécies, tanto vegetais quanto animais, nesses ambientes, principalmente falando do bioma cerrado. Bom, eu trouxe um pouco sobre o conceito desse dinamismo populacional, que seria o quê? As variações temporais e espaciais na abundância das populações de insetos ao longo do tempo. E essas variações, elas resultam em quê? Interação entre fatores bióticos e abióticos. Como uma imagem representativa, eu trouxe aqui esse gráfico que mostra essa curva de crescimento natural e real, né, de insetos ao longo do tempo. A gente observa essa linha azul o teto, digamos assim, que é o tamanho máximo populacional que esse inseto ele vai conseguir obter e que é suportado pelo ambiente, porque a resistência do meio é muito importante para o tamanho populacional do inseto. Ela interfere muito e a gente vai ver isso mais à frente. Eu trouxe aqui os principais fatores que regulam as populações de insetos e populações de animais de uma forma geral, mas falando de insetos, a gente tem insetos pragas. Eu trouxe aqui os fatores principais que afetam a diversidade populacional, são os fatores bióticos, aí temperatura, umidade, precipitação, fotoperíodo, são fatores que influenciam diretamente, digamos assim, são um dos principais fatores que influenciam o tamanho e o desenvolvimento populacional de insetos pragas. A gente tem os fatores, obviamente, bióticos também, que aí vão ser a dispersão desses insetos, predadores, parasitoides, entre outros. A interação viva entre espécies. E temos os fatores antrópicos, que são relacionados à nossa ação, à ação humana, que também afetam diretamente no crescimento e no desenvolvimento populacional de insetos pragas. Eu trouxe aqui umidade e temperatura como os principais fatores ambientais que influenciam na biologia, no ciclo de vida dos insetos, sendo a temperatura. Uma alta temperatura ela pode acelerar o desenvolvimento embrionário, o crescimento larval, a reprodução dos insetos e as gerações anuais, o número de gerações anuais. Tudo isso é influenciado diretamente pela temperatura. Essa tabela aqui, que mostra, por exemplo, a duração do ciclo evolutivo da espécie Coccus spiridium, é um trabalho adaptado de Fonseca em 1955, mostra que quando você tem uma temperatura baixa, o ciclo de vida do inseto é maior, 210 dias. Quanto mais essa temperatura vai aumentando, você observa, ela vai de 15, 20, 25, quando ela chega em 30, esse ciclo de vida já caiu para 24, 25 dias. Então, é um fator, a temperatura é um fator que influencia diretamente no ciclo de vida, na biologia dos insetos. Assim como, obviamente, a umidade. Essa tabela aqui mostra as populações de citófilos oryzae, originárias de infestação de 100 indivíduos em grãos de trigo em diferentes umidades e temperatura. Trabalho adaptado de Cotton, 63, citado por Silveira Neto em 1976. E você observa que quando você tem uma umidade baixa, né, por exemplo, abaixo de 10%, ou seja, um ambiente seco, você tem praticamente zero taxa de basicamente zero indivíduos que são reproduzidos. Quando você vai aumentando essa umidade relativa a partir de 11% para cima, os indivíduos começam a se reproduzir melhor.
Ou seja, a umidade também é um fator que influencia diretamente nesse, tanto não só no comportamento, mas no ciclo de vida, na reprodução e desenvolvimento dos insetos de uma forma geral. Quando a gente está falando de insetos na região do nosso Matopiba, é importante a gente trazer também acerca do calendário agrícola. O que isso influencia na vida desses insetos, digamos assim, na sobrevivência, na dispersão. E uma das principais características do Matopiba é a sucessão de culturas, sucessão intensiva, inclusive. E isso influencia diretamente na população de insetos. Como? Você, você tem uma fazenda, por exemplo, que na safra, que é considerada aqui principalmente na região do Cerrado, aqui no Maranhão, por exemplo, que essa safra começa em outubro e vai até fevereiro. Safra agrícola, a safra de verão. Por exemplo, se planta soja. Quando colhe a soja em janeiro ou início de fevereiro, já colhendo com a colhedeira e atrás já vem plantando a safrinha ou a segunda cultura, geralmente é milho ou algodão. Então você tem uma sucessão intensiva de culturas e isso afeta na população de insetos. Eu trouxe calendário só para ilustrar como é o calendário, por exemplo, agrícola do Brasil 2026. E quando você tem essa sucessão intensiva de culturas, você tem o que? Uma maior sobrevivência de pragas, maior fecundidade, ou seja, eles vão se reproduzir melhor também, e mais rápido não, em maior quantidade, vai aumentar a pressão de seleção e vai ter uma maior incidência de pragas no início das safras. Então o calendário também é muito importante nesse processo. Outro fator importante também para a região do Matopiba e associado aos insetos pragas, a gente tem as condições climáticas. Projeções climáticas indicam um aumento gradual da temperatura média nas regiões produtoras do Cerrado. E isso pode provocar o quê? Aumentar a distribuição geográfica das espécies, ou seja, elas podem se dispersar e para diversos ambientes, diversos outros locais, como se fosse uma migração. Vai aumentar o número de gerações anuais, alterar a sincronia entre indivíduos, espécies de insetos e culturas, trazendo novas espécies, novas pragas para determinadas culturas, estabelecer espécies invasoras e ter uma maior frequência de surtos populacionais. Eu trouxe as principais pragas, insetos pragas da região do Matopiba, considerando as três principais grandes culturas que são produzidas, commodities, principalmente soja, milho e algodão. Para a soja a gente tem essas principais, não são só essas. Eu elenquei as principais que ocorrem na cultura da soja, que trazem mais prejuízo, digamos assim. Anticáceas gematalis, que é a lagarta da soja. Trouxe a representação em foto e o dano dela em uma folha. Não é uma folha de soja, é só uma imagem representativa. Outra praga importante na cultura da soja é a falsa medideira, representada na foto, e o seu dano na folha da soja também. Eu trouxe a Helicobacter armigera, outra espécie muito importante na cultura da soja, que traz grandes prejuízos. Do complexo Spodoptera, a cosmioides, né, a lagarta preta conhecida, e um sinal dela, né, na folha de soja, assim também como a eridânia, a lagarta das folhas, e um sinal de ataque dela na folha da cultura. Dos percevejos trouxe o marrom, que é uma praga importante para a cultura da soja, trazendo grandes prejuízos. Você pode observar
o sintoma dele no grão da soja. Tem o percevejo verde, também uma imagem representativa, e o dano causado na folha da cultura. E também para a cultura do milho agora temos esses 3 principais pragas, por exemplo, do complexo Spodoptera, a frugiperda, a lagarta do cartucho, como a gente sabe, traz grandes prejuízos na cultura de milho, tanto safra quanto safrinha. Outra praga importante na cultura do milho é a cigarrinha. É uma praga que traz grandes prejuízos, da Albulus maides, como por exemplo você pode observar um sintoma de clorose na folha e leva até a morte pelo ataque desse inseto. Importante também para a cultura da cana-de-açúcar. E outra praga do milho que traz grandes prejuízos econômicos é o percevejo de barriga verde, que também ataca a soja. Para o algodão, esses 3 principais pragas eu trouxe, que ocorrem na região do Mato Piba, Antomunus grandes, que é o bicudo do aguldoeiro. Posso dizer que é a principal praga da cultura do algodão no cerrado, trazendo grandes prejuízos, ataca aí a maçã do algodão. A Helicoverpa armigera também traz importantes danos na cultura do algodão, atacando a planta, atacando a maçã. E a Bemisia tabacis, que ela é importante na cultura da soja e também na cultura do algodão. A mosca branca traz grandes prejuízos, aí, inclusive na cultura do algodão. Resistências a inseticida é um desafio crescente na região do Cerrado. É importante se trazer esse tema, porque ele afeta diretamente a população de insetos, Eles, com o aumento, com o crescimento do uso de diferentes produtos químicos e princípios ativos, inseticidas, há o aumento também dessa resistência que os insetos conseguem ganhar em relação a esses produtos. A resistência ela é definida como a capacidade hereditária de uma população de insetos a sobreviver a doses de inseticidas que anteriormente eram eficazes. Então, com o passar do tempo, eles vão adquirindo essa resistência, passando para os seus herdeiros, nas suas próximas gerações, e com o tempo determinados produtos já não são mais eficientes, e isso afeta também o bolso do produtor, que precisa lançar mão de novos produtos, de novos princípios e princípios químicos. Quais são os principais mecanismos de resistência? A detoxificação metabólica, alteração do sítio-alvo do inseticida, redução da penetração cuticular, e a resistência comportamental também é importante nesse processo de resistência, mecanismo de resistência. Outro ponto importante nesse processo é a resistência às proteínas Bt. Culturas que adotam esse tipo de tecnologia, representam um dos maiores avanços no controle de inseto praga, porque elas expressam as proteínas Bt, são derivadas do Bacillus thuringiensis, elas são capazes de causar a morte seletiva de determinadas ordens de insetos. Porém, tem contraponto, o uso excessivo também e o uso sucessivo e diversificado, sem uma estratégia de manejo, vai também causar e trazer a resistência de determinadas populações de insetos pragas. No Brasil já foram relatados casos de redução de suscetibilidade, ou seja, insetos de espécie que conseguiram adquirir resistência às proteínas CRAI, por exemplo, IF
IAB, IA 105, como são o caso das espécies de Spodoptera frugiperda e também alguns registros de Helicoverpa armigera. Aqui nós temos essa representação de como ocorre, né? Como funciona no caso da proteína BT, né? Primeiro ocorre a ingestão, a lagarta está lá na folha de milho, por exemplo, milho BT. Ela vai ingerir as toxinas e os poros que contêm a proteína BT. Na sequência vai haver uma conexão das toxinas, né, uma ligação ali com os receptores específicos do intestino do inseto. Depois vai haver uma degradação das paredes do inseto e as bactérias vão e vai haver a invasão das bactérias e dos esporos do inseto, consequentemente trazendo a morte devido à fome ou mesmo uma infecção generalizada que ocorre no inseto. É assim que acontece a tecnologia BT. Mas, como foi falado, com o uso sucessivo desse tipo de tecnologia, com o passar do tempo, determinadas ordens, determinadas espécies de insetos conseguem adquirem essa resistência e passam para as suas gerações. Uma estratégia que era bastante utilizada nesse caso era as áreas de refúgio. É uma estratégia para manter os insetos suscetíveis ali na área, que é o que? Utilizar cultivo de plantas não BT próximo a áreas com plantas BT, para manter ali a população suscetível, que elas iam cruzar com indivíduos existentes e não iam. A ideia é cruzar com os indivíduos não resistentes e isso logicamente vai trazer a resistência que foi adquirida. Se você tem uma área de refúgio, os insetos suscetíveis vão estar entre si, vão cruzar entre si sem ganhar a resistência à tecnologia BT. Porém, muitos produtores relatam hoje em dia que essa estratégia não é muito eficiente. Claro que isso precisa ser testado ainda, para testar essa resistência ainda mais vezes, repetir essa estratégia, porque muitos produtores já deixaram essa alternativa de lado e já não usam mais essa área de refúgio em seus cultivos. O controle biológico é outra estratégia importante nesse processo, né? Junto com o manejo integrado de pragas, que é nada mais que utilizar inimigos naturais para reduzir as populações de insetos pragas, promovendo equilíbrio ecológico e diminuindo a dependência de inseticidas químicos. Trouxe essa tabela com alguns grupos, né, que podem ser utilizados no controle biológico de pragas. Aí eu trouxe esses dois parasitoides, né, Trichogamma pretiosum, que vai atuar aí contra ovos de lagarta, Telenomus pudis, é outro parasitóide que também vai afetar ovos, mas nesse caso de percevejos. Um predador importante, Chrysopela externa, vai atacar pulgões, mosca branca. Outro predador muito importante, que é símbolo quando a gente fala de inimigo natural de praga, são as joaninhas. Vão atacar pulgões, cochonilhas, etc. Temos fungos entomopatogênicos, como a Beauveria baciana e o Metarrhizium anisoplo, que são bastante utilizados em programas de controle biológico, inclusive com aplicação via drone, produção massal em laboratório. São estratégias bastante utilizadas hoje no controle biológico. Elas vão ter como alvos aí diversos tipos de insetos e lagartas, percevejos, etc. Cigarrinha. E também temos o vírus, né, o baculovírus também utilizado aí para o controle de lagartas. Então são algumas estratégias biológicas, né, que entram nessa pegada da sustentabilidade, da redução do uso de produtos químicos, de inseticidas, que podem ser aliados do produtor, do agricultor, nesse manejo de pragas e trazer esse equilíbrio ecológico dentro do agroecossistema também, digamos assim, aumentar essa biodiversidade. Quando você
lança mão de uma estratégia, por exemplo, de manejo de pragas utilizando o controle biológico conservativo, que você vai favorecer a presença do inimigo natural na sua área. Presença das abelhas, dos predadores, parasitoides, decompositores, etc. Você vai ter uma maior biodiversidade ali e esses insetos também vão ajudar o produtor em que sentido? Entre aspas, eliminando a praga, eles vão se alimentar da praga. É claro que existe ainda muita resistência de muitos produtores em relação a isso, mas a gente sabe que a médio e longo prazo isso funciona para diminuir essa dependência do químico, do produto químico, do inseticida químico. Então são estratégias que podem ser pensadas, que podem ser utilizadas e testadas dentro de uma propriedade. Quando a gente fala de uma grande propriedade, aqui na região do Mato Piba, um grande produtor, ele tem 10.000 hectares plantados. Então, é um pouco difícil trabalhar com esse manejo de pragas, por exemplo, utilizando o controle biológico conservativo. Nenhum produtor vai querer isso. Até porque a gente entende que vai haver uma redução significativa da sua produtividade, porque não vai haver um controle eficiente dos inimigos naturais, utilizando apenas inimigos naturais que estão presentes na área. Não estou nem falando em fazer uma aplicação, por exemplo, de uma Bovéria, de um metarrizo ali, ou de um parasitoide que é produzido em laboratório. Só deixando o inimigo natural que está presente na área para ele fazer o controle. Então é uma via de mão dupla, mas a gente sabe que para grandes áreas é uma questão ainda um pouco complexa, né? Então, a ideia do controle biológico dentro do manejo integrado de pragas é isso. Não é você utilizar apenas o biológico, é utilizar diversas estratégias de manejo para se ter um manejo eficiente, sustentável e que não vai trazer prejuízo para o produtor. Outro ponto importante que traz algum impacto na população de pragas também, que é importante nesse contexto da entomologia agrícola nos dias de hoje, é o manejo de pragas utilizando a agricultura digital. A gente tem uso de drone para inspeção de lavouras, para aplicação de biológicos, até mesmo inseticidas químicos, logicamente. O sensoramento remoto por satélite, utilizando imagens, isso é importante, pode ser importante para avaliar e identificar áreas que estão sendo mais atacadas por determinadas pragas. Existem armadilhas inteligentes com utilização de reconhecimento automático para identificar espécies de insetos e se ter um melhor manejo, digamos assim, uma estratégia mais eficiente para o controle. Sistema de apoio utilizando inteligência artificial para identificar insetos, para identificar áreas mais infestadas, o momento de aplicação, enfim, são diversas estratégias com o uso de inteligência artificial, uso de agricultura digital, sensoramento remoto, que são importantes nesse processo, que vem modernizando também o setor agrícola e que afetam diretamente o setor agrícola e os insetos pragas presentes na área. Com isso, a gente tem alguns desafios e perspectivas para nossa região do Mato Piba, né? Pensando em biodiversidade natural, pensando em insetos pragas, a gente tem entre os desafios a maior pressão por seleção para a resistência. Tá? É um problema que ainda está presente na região do Mato Piba, né? A resistência que é adquirida pelos insetos pragas a produtos químicos, princípios ativos, introdução de novas espécies invasoras, então vem surgindo também novas plantas daninhas, espécies que antes não existiam na região, que já vêm surgindo, que já vêm
acontecendo. Um exemplo é a buva. Na região do Maranhão não era comum, hoje em dia já existe a presença da buva. Então, são desafios que vêm surgindo e que ainda persistem na região do Mato Piba, pensando no manejo fitossanitário. Intensificação da sucessão de culturas, redução da eficiência de algumas tecnologias de controle. Então, são desafios que ainda estão presentes na região. Entre as perspectivas futuras, né, a gente tem ver com bons olhos o uso da inteligência artificial, claro, com muito cuidado, precisando de testes, precisando de realmente ir a campo e testar essas novas tecnologias que podem ser aliadas do produtor e devem ser aliadas do produtor para tornar o processo mais eficiente e o controle mais eficiente, controle de pragas, diminuindo custos e aumentando a produtividade. Modelos preditivos de surtos populacionais são perspectivas futuras também. RNA de interferência para controle específico de pragas, então utilização molecular, né, para uso e controle de insetos pragas. Novas proteínas inseticidas, cultivares com múltiplos mecanismos de defesa. Já temos várias tecnologias, principalmente na cultura da soja, do milho, do algodão. Muitas tecnologias nas sementes que são feitas para reduzir o uso de inseticidas, reduzir o uso de produtos químicos e que sejam, digamos assim, resistentes ao ataque de pragas. Expansão do uso de bioinsumos e conservação de inimigos naturais, como já foi discutido, são estratégias e perspectivas futuras que podem e devem acontecer no setor agropecuário. Considerações finais. A gente tem que a expansão agrícola do Mato Piba favoreceu a ocorrência e a permanência de importantes insetos pragas, tornando seu manejo cada vez mais desafiador. O uso de grandes monocultivos, áreas muito grandes, com uma única cultura, com sucessão intensiva, uso de produtos químicos de uma forma intensiva, tudo isso faz com que os insetos pragas ganhem resistência, que eles permaneçam e até aumentem sua população na área. Sem falar das questões abióticas, bióticas, né? Temperatura e umidade, que são bastante características na região do Cerrado, e isso afeta diretamente nessa população de insetos pragas. Compreender a dinâmica populacional é essencial para antecipar os surtos e os problemas, tomar decisões mais eficientes no campo. O MIP, né, o Manejo Integrado de Pragas, ele, associado ao controle biológico, é uma importante estratégia, como a gente falou, também associada à rotação de cultura, rotação de modos de ação, áreas de refúgio, tecnologias digitais, são estratégias que podem ser utilizadas para reduzir as perdas de produtividade, retardar a resistência dos insetos aos princípios ativos, aos produtos químicos. E diante de tudo isso, né, e das mudanças climáticas, que também são importantes dentro de todo esse processo, que afetam essa ecologia, essa população de insetos pragas, e a intensificação da agricultura, a integração também com a pesquisa, que é muito importante nesse processo, a pesquisa para testar novas formas, novos modelos, novas espécies, testar novos produtos, tecnologias e inovação no campo. As boas práticas de manejo e sustentabilidade também são fundamentais para garantir uma alta produtividade, eficiência e, claro, sustentabilidade das culturas na região do Mato Piba. Então, essa foi a apresentação. Espero que tenham gostado. Muito obrigado a todos.